Um de aluna para professora e a gente está aqui para ajudar você na sua escrita. Para você entregar esse TCC, essa dissertação, esse artigo acadêmico. E antes de qualquer coisa, você já sabe, para curtir, comentar, compartilhar. E como eu não gosto de enrolar muito dessa parte, vamos falar da sua escrita? Eu sei exatamente por que ela está travando. Você sabe o motivo? Porque você precisa entender que na sua escrita você precisa ter um início, meio e fim. Eu vou contar uma coisa para vocês. Essa semana apareceu um aluno para escrita experimental comigo. É a aula que eu dou gratuita antes de você entrar numa mentoria individual. Que ele falou assim: "Eu tô escrevendo", chegou a minha orientadora, colocou vários comentários e eu tive que mudar tudo, porque também não estava fazendo sentido. Eu concordei com ela, mas eu não sei onde eu estou travando e onde eu posso melhorar. Sentei, reformulei tudo, mas eu ainda não consigo ir para frente. Por que que ele não conseguia ir para frente? Isso pode ser o seu caso. Sabe aquela frase do professor de "a pergunta do coleguinha pode ser a tua pergunta"? Então trouxe para vocês essa pergunta em específico. Primeiro, ele escrevia muito bem, mas por que que ele travou? Porque ele não sabia qual era o objetivo que ele tinha que chegar. Eu não vou falar aqui o tema dele, porque eu não tenho essa autorização, mas ele é de jornalismo e ele estava falando sobre uma revista em específico e ele falaria do fotojornalismo naquela determinada revista. Só que quando você pensa numa escrita, você tem que ter um início, meio e fim. Então vamos dizer que você está escrevendo o seu capítulo 1. Seu capítulo 1, ele tem que estar vinculado àquele seu objetivo específico. "Ah, mas eu não tenho isso agora". Veja qual está sendo a sua temática, seu objetivo geral e entenda como que você construiu os seus capítulos. Como que foi esse, 1º, 2º, 3º capítulo e como que eles se encadeiam. Dentro dessa sua escrita do capítulo, você tem que começar explicando o conceito. Logo depois você vai conceituar aquela ideia e você vai encaminhar pensando: quando eu começo a explicar algo, eu vou dissertar conforme outros pesquisadores. Então, eu vou introduzir uma ideia. Foca que você está introduzindo. Se você só introduzir, vai ficar um capítulo explicativo e você nunca vai terminar. Então, depois que você introduzir, você vai conceituar. O como que eu conceituo? Então, compreende que o conceito dos fotojornalismo ele entende-se diretamente como tal, tal, tal situação, conforme do Boá, fulano e ciclano. Então, a gente entende que ele vai funcionar na era contemporânea, etc, etc. E quando você for finalizar a sua ideia, você tem que finalizar tendo a ideia de que você explicou tudo o que você queria dentro daquele capítulo ou subcapítulo. Então, se você não tiver alinhado com seu objetivo específico, um início, meio e fim da sua escrita, tendo uma introdução, uma explanação, né, ou uma conceituação e uma conclusão, isso vai ficar sem gancho. Não vai fazer sentido, você só vai colocar, 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 colocar e colocar informações, e depois você vai chegar aonde? Você não vai aí quando você for chegar lá no seu capítulo de analisar, você vai falar: "Tá, vou analisar como? Vou fazer o quê? Trouxe 20 autores diferentes que têm abordagens diferentes sobre esse conceito e agora não cheguei a lugar nenhum". Então, o menos é mais. Você tem que fazer a lista das pessoas que você vai utilizar naquela sua parte de fundamentação teórica. Você tem que verificar como está essa base. E são alunos que escrevem bem. Aí eu sou um aluno que não escreve bem. Então, você já tem que começar a pensar nessa base agora. É por isso que a sua escrita trava. Isso vai travar para você que escreve ótimo, para você que escreve médio, para você que não escreve tão bem. Então pensa assim, se é meu alicerce está bem feito, o restante vai estar bem feito. Veja como um artigo é escrito. Ele sempre vai começar falando da fundamentação teórica, da onde que veio aquela ideia, qual a abordagem teórica que vai fundamentar a minha ideia, para depois a gente ter uma metodologia e depois a gente ter uma análise do que a gente achou o nosso objeto de estudo. Então, toda essa caracterização vai te ajudar a entender por que sua escrita está travando. Fez sentido aí? Onde que você está travando? Deixa aqui embaixo, manda para o seu amigo e segue a professora que está facilitando a sua vida, ok?